Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no Salmo 15. Salmo 15. Acompanhe a leitura da palavra do Senhor com reverência. Salmo de Davi. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade. O que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio não se retrata. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede, não será jamais abalado. Até aqui, a leitura da palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Ó Senhor, domingo após domingo nós temos estado aqui te adorando pela mediação de Cristo Jesus. Nós te adoramos, ó Deus Trino, não com base nos nossos méritos, mas com base nos méritos de Jesus. Ó Senhor, mas tememos que por vezes nós barateamos, enfraquecemos as exigências que a Tua palavra faz ao perfil do adorador. É uma graça adorar-te, Senhor, mas ainda que seja graça, é também exigido que o adorador tenha um padrão moral que agrade ao Senhor. E todos nós aqui reunidos hoje, Senhor, somos falhos e temos fracassado miseravelmente em nossa vida. Nós temos quebrado a Tua aliança, Senhor, e carecemos não só do Teu perdão, mas que o Senhor nos santifique, que o Senhor nos molde, a fim de que nos pareçamos mais com o Senhor Jesus Cristo. Ó Senhor, abençoa-nos nesta noite. Fala conosco, Senhor. Confronta os nossos pecados particulares, Senhor. Confronta-nos, Senhor, nesta noite e muda o nosso coração. Aviva-nos, Senhor, santifica-nos, para que sejamos transformados em adoradores verdadeiros, adoradores dos quais o Senhor se agrada. Bendito e louvado seja o Teu nome, Senhor. Essa é a nossa oração, em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, é bastante comum que nós busquemos nas autoridades humanas constituídas alguma relação com a nossa relação com o Senhor. Por exemplo, eu acredito que você, como eu, já tenha ouvido algumas pessoas dizerem sobre o padrão de vestimenta que nós devemos usar ao vir à igreja. Às vezes as pessoas dizem, olha, quando você vai no tribunal, diante de um juiz, você se veste adequadamente, portanto você deve se vestir adequadamente para cultuar o Senhor. Mas eu acredito que, embora esse paralelo seja válido para mostrar a autoridade que Deus tem e o Deus que é adorado exige de nós, há um paralelo nas autoridades humanas ainda mais próximo: a monarquia. Imagine, por exemplo, se você se encontrasse com um rei. A maioria de nós talvez nem saberia o que fazer, como se portar. Quais são as regras adequadas de etiqueta exigida para um encontro com um monarca, com um rei? A Rainha Elizabeth, falecida em 2022, uma mulher que ficou no trono da Inglaterra por cerca de 70 anos, irmãos, com certeza recebeu muitos visitantes, sejam esses conhecidos ou desconhecidos, sejam da família real ou mesmo civis que conhecem e que são, por vezes, britânicos ou de outros países.
Imagine se você tivesse tido a oportunidade de se encontrar com a Rainha Elizabeth. Você saberia qual é o padrão moral e ético, de etiqueta exigido no encontro com uma rainha? Fiz uma pesquisa, irmãos, e vi que havia muitas coisas que eram determinadas para um encontro com uma rainha. Por exemplo, você não poderia estender a sua mão para cumprimentá-la. Você não poderia tocar a rainha, a não ser que ela estendesse a sua mão. Aí sim, você poderia cumprimentá-la. Se você fosse convidado para uma refeição com ela, um café, um jantar, um almoço, ou o que seja, então você deveria saber que não poderia começar a comer primeiro. Irmãos, confesso ter pensado no Samuel. E sabe uma coisa? Não é só comer primeiro. Você não poderia deixar a mesa ou deixar o ambiente antes da rainha. Você deveria ficar até que a rainha saísse. Para vocês terem ideia, os funcionários da rainha não podiam exalar nenhum tipo de perfume. Era proibido que eles usassem perfumes. Irmãos, isso são apenas pequenas demonstrações das regras de etiqueta que existem para estar na frente de alguém poderoso ou grande. Agora, imagina se você estiver diante do Senhor, na presença do Senhor. Nós costumamos enfraquecer os padrões de adoração. E às vezes a gente pensa, mas Deus não é que nem um monarca. Com certeza, irmãos, com certeza, esse é um paralelo bastante limitado. Um paralelo que tem a ver com as regras e etiquetas dos homens. Mas será que a Escritura oferece um padrão para aqueles que se encontram com Deus e que dizem ser seus adoradores? Será que existe um código de conduta pré-estabelecido para estar na presença de Deus, para adorarmos a Deus? Será que existe um perfil de adorador que Deus aceita? E que, portanto, isso significaria que Deus não aceitaria fora desse padrão? O Salmo 15 que nós acabamos de ler parece dizer que sim. Esse salmo, irmãos, foi provavelmente composto pelo rei Davi quando ele trouxe a arca da casa de Obed-Edom para Jerusalém. Ele armou uma tenda para colocar a arca. Isso está escrito lá no livro de 2 Samuel. O Salmo 15, então, é como se fosse um salmo retórico, litúrgico, no qual Davi pergunta: quem, Senhor, pode habitar no teu trono? E ao que parece, ao que tudo indica, meus irmãos, Davi sabia exatamente que não haveria ninguém que poderia ficar lá. Porque no contexto, no Salmo 14, o Salmo anterior, também, no Salmo de Davi, veja o que diz os versos 2 e 3. Do céu, olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Ao que parece, Davi responderia: não, Senhor, não pode haver ninguém que possa subsistir à tua presença, possa habitar no teu tabernáculo, possa morar no teu santo monte. Mas ainda assim ele responde. E Davi, irmãos, é alguém que conhece os altos padrões do Senhor Deus. Porque na primeira tentativa de trazer a arca da aliança, Uzá morreu por tocar na arca. E note, não trata-se de tocar na arca por uma razão trivial. Se você ler o texto de 2 Samuel 6, você notará que a arca balançou e ia cair. Então Uzá segurou na arca para que ela não caísse. E Deus mandou Uzá. Por quê? Porque o padrão estabelecido por Deus não estava sendo cumprido. Aquela não era a forma, num carro de bois, de trazer a arca. Davi sabia da exigência de Deus. Davi conhece o Deus Santo. E é exatamente por isso que ele dá respostas que devem ser muito bem consideradas por nós.
O Salmo 15, irmãos, é dividido em 3 partes, basicamente. O primeiro verso trata-se da pergunta que o rei faz. Os versos de 2 a 5 trata-se da resposta do rei Davi. E a parte final, o finalzinho do verso 5, a conclusão. Cada uma dessas partes são importantes para o nosso entendimento desse texto. O tema do sermão de hoje é o adorador que Deus aceita. Nós aprenderemos, irmãos, que somos incapazes de adorar o Deus Trino de acordo com o padrão moral estabelecido por Ele, a não ser que sejamos aceitos por causa da perfeição de Deus. É isso que nós vamos aprender. Vou repetir. Somos incapazes de adorar o Deus Trino de acordo com o padrão moral estabelecido por Ele, a não ser que sejamos aceitos por causa da perfeição de outro. Vamos ver então cada uma das partes desse salmo e o que ele tem a nos ensinar. Acompanhe aí com atenção a exposição na sua Bíblia e vamos à pergunta que o rei faz. O rei começa perguntando: quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O tabernáculo aqui, então, era essa tenda que Davi havia construído para que a Arca da Aliança fosse colocada. Era um lugar onde Deus seria adorado e pouquíssimas pessoas teriam o privilégio de entrar na Arca. O Santo Monte, que forma um paralelo na frase, trata-se obviamente de Jerusalém. Morar na cidade de Jerusalém, sendo objeto da aliança davídica, da graça que havia na aliança de Deus com Davi, significaria estar protegido do mal. Significava, irmãos, habitar em um lugar seguro. Mas habitar no tabernáculo significava estar em um relacionamento profundo com Deus e ser aceito por Ele como um adorador. Para isso, era necessário que esse alguém fosse objeto da graça de Deus. O verbo habitar, usado por Davi aqui, irmãos, tem o sentido de alguém que não habitava naturalmente nesse lugar, mas passa a habitar. É como se fosse um peregrino que era de um lugar, mas agora está no outro. Ele era alguém que adorava outro Deus, mas agora ele é convocado, chamado graciosamente para habitar o tabernáculo do Senhor. Alguém que graciosamente adora. Irmãos, depois da queda, a adoração deixou de ser um aspecto natural. Não é mais natural adorar a Deus. O nosso coração resiste a isso. Se não for pela obra do Espírito Santo, de regenerar o nosso coração, nós jamais adoraremos a Deus de maneira aceitável. A adoração, obviamente, irmãos, não está mais restrita a um lugar como estava no Antigo Testamento. Mas há uma coisa igual. É necessário que o próprio Deus transforme o nosso coração para que nós sejamos então aceitos como adoradores. Porque a nossa condição caída impede que nós habitemos diante de Deus no seu santuário. Nós só podemos ser agradável a Ele se formos regenerados pelo Espírito Santo e se o adorarmos pela mediação de Cristo Jesus. Irmãos, a pergunta de Davi é bastante sugestiva. Ela sugere que os adoradores são estrangeiros. Eles são estrangeiros no santuário. Eles são objetos da graça de Deus para estar lá. Para adorar a Deus, e isso é um privilégio, não basta querer, não basta ter desejo de estar na presença de Deus. É preciso que Deus deseje ser adorado por você. Essa é a verdade. Mas isso não significa, irmãos, que Deus não tem um padrão exigido para aqueles que o adoram. Pelo contrário, Ele tem padrões morais excessivamente altos. E Davi, sabendo disso, principalmente por causa da experiência que havia vivido, vai demonstrar nos versos de 2 a 5 a resposta da pergunta que ele faz. Quem, Senhor, pode entrar no teu tabernáculo? Pode habitar no teu tabernáculo? Quem pode morar no teu santo monte? A resposta de Davi, irmãos, poderia ser resumida. Só pode adorar a Deus aquele que vive
em perfeita santidade. Só pode adorar a Deus aquele que vive em perfeita santidade. É óbvio que nesse salmo tão pequeno de 5 versos, Davi não apresenta todas as leis que existem e que compõem aquilo que nós chamamos de moral cristã. Mas, na verdade, Davi se concentra em alguns aspectos, em alguns mandamentos que dizem respeito à esfera social, isto é, que norteia as nossas relações com as outras pessoas do mundo, com os crentes e também com os ímpios. É como se ele fizesse uma exposição de parte dos 10 mandamentos, talvez do 5º até o 10º, exceto aí o 7º mandamento. Por que Davi não menciona, irmãos, os primeiros 4 mandamentos? Porque eles estão pressupostos aqui, considerando que a adoração a Deus, os primeiros 4 mandamentos, lidam então com a adoração direta a Deus, enquanto os outros dizem respeito à esfera social, a como nós agimos no mundo. O padrão moral de como nós agimos no mundo é exigido por Deus para que nós sejamos adoradores aceitos por Ele. E esse padrão descrito aqui é muito alto. Na resposta que Davi dá, em 2 partes, primeiro nos versos 2 e 3, depois nos versos 4 e 5, há 2 coisas, irmãos, que são muito importantes para que a gente compreenda. Aquele que adora a Deus e que é aceito como adorador precisa então viver em perfeita santidade. E 2 aspectos da perfeita santidade em 10 leis que são apresentadas aqui por Davi. É como se fosse um decálogo da adoração, os 10 mandamentos da adoração. Mas a gente vai dividir em 2 partes e explicar cada um desses mandamentos aqui informados por Davi. A primeira coisa que nós vamos ver, nos versos 2 e 3, é que o adorador que Deus aceita precisa viver em uma santa coerência. Santa coerência. Anote isso aí. Para adorar a Deus é necessário que você tenha uma santa coerência. Então, nos versos 2 e 3, Davi vai descrever os 5 primeiros mandamentos. 2 positivos e 3 negativos. Ele vai dizer que o adorador que Deus aceita faz 2 coisas importantes e não faz outras 3 coisas importantes. Nós vamos ver cada uma delas. A primeira, que é dita por Davi como executada pelo adorador, é que ele vive em integridade e pratica a justiça. Essa é a primeira lei. Ele vive em integridade e pratica a justiça. O que Davi quer dizer com isso? Davi quer dizer que esse homem é coerente a tudo que ele acredita. Tudo que ele acredita, ele pratica. Ele tem um padrão moral de justiça e ele é tão íntegro que o padrão moral é seguido na risca por ele mesmo, inteiramente. É isso que é ser íntegro. Viver em integridade significa que tudo aquilo que você sabe acerca da verdade, você vive. Você não escolhe e nem tropeça em alguns dos mandamentos, mas você é inteiramente e perfeitamente cumpridor. Esse é o adorador que Deus aceita. Bem relacionado a isso, o segundo mandamento, ainda no verso 2, é que o adorador que Deus aceita é alguém que tem integridade de palavras de verdade. Olha o que o texto diz. Em primeiro lugar, o que vive com integridade pratica a justiça. Em segundo lugar, o de coração fala a verdade. Irmãos, o adorador aceito por Deus de acordo com Davi, ele fala a verdade de coração. Ele não apenas menciona a verdade. A verdade não é apenas algo externo, mas é algo que ele nutre no seu próprio coração. Há coerência entre aquilo que ele alimenta no coração e aquilo que ele fala. Ele não se molda aos ambientes e o seu discurso não é adaptado nem adaptável. Ele fala a verdade de coração. Olha só, ele é cumpridor dessas 2 leis. Ele é íntegro e pratica a justiça, e ele também fala a verdade de coração. Esse mesmo homem agora é descrito por Davi, no verso 3, como não fazendo 3 coisas que o adorador que Deus aceita não faz. São os 3 mandamentos negativos, que estão relacionados com esses 2. Olha o primeiro do verso 3. Ele não difama com a sua língua, é o que diz.
Irmãos, difamar com a língua aqui não diz respeito apenas a caluniar alguém. É mais do que isso. O adorador que Deus aceita não é o tipo de pessoa que fica falando mal dos outros, mesmo que o mal seja verdadeiro. Não difamar com a língua não tem a ver só com contar uma mentira acerca de outro. Tem a ver com contar uma verdade sem necessidade acerca de outro. Ele se cala e não mancha a reputação nem mesmo daquele que cometeu o erro. Algumas pessoas, irmãos, pensam que por falar a verdade, elas estão sendo justificadas. Não é verdade. O adorador que Deus aceita é alguém de um tipo excelso, que não ousa pronunciar uma palavra que difame a imagem de qualquer outra pessoa, mesmo se for uma afirmação verdadeira. Ele não fala nem mesmo a verdade de outro fora do ambiente adequado. Ele não fala a verdade na hora errada. O que não difama com a língua reconhece a hora certa de dizer a verdade. O adorador aceito por Deus, irmãos, ele fala a verdade quando ela é edificante, quando ela reverberará em cuidado amoroso. Porque é possível, como disse, ser um difamador falando a verdade. De novo, irmãos, não pense que a verdade justifica a língua maliciosa. Não justifica. Não justifica. Ao que parece na mentalidade de Davi, aqueles que muito falam não são aceitos por Deus como adoradores. Porque o adorador aceito por Deus é coerente com aquilo que faz e também com aquilo que fala. Então, quando não é possível falar o bem de alguém, ele não fala nada. E quando é possível falar o bem, ele fala a verdade. Esse é o tipo de adorador que Deus aceita. Alguém que não erra com a sua boca, com a sua língua. O quarto mandamento, que também é uma negativa, ainda no verso 3, fala que o adorador que Deus aceita é alguém que não faz mal ao próximo. Não faz mal. Irmãos, ele não faz mal nem por vingança. Mas perceba uma coisa, não fazer nada a ninguém não significa fazer o bem a ela, tá? Não é que esse homem é alguém que não faz nada para ninguém, não, ele faz o bem. Não fazer o mal ao próximo é fazer o bem, não tem um estado de inércia. Não fazer nada não é fazer o bem, e não é não fazer o mal. Não fazer o mal é fazer o bem. Então, o adorador, aceito por Deus, conduz a sua vida fazendo bem a todos aqueles que são os seus próximos. Essa é a quarta característica do adorador que Deus aceita. Ainda no verso 3, há a quinta característica dessa primeira parte, que tem a ver aí com a nossa coerência. Ele não lança injúria contra o seu vizinho. Irmãos, esse mandamento é muito próximo do outro, mas ele tem uma aplicação bastante especial. Sabe quando alguém vai lá e faz alguma coisa errada? Uma burrada, sabe? E aí a gente diz assim, bem feito, tomara que se lasque. Sabe? É exatamente isso aqui que o adorador que aceita Deus não faz. Ele não se injúria contra ninguém, mesmo que alguém tenha feito uma escolha errada. Mas uma outra aplicação do sentido desse mandamento, ou dessa ordem do adorador que é aceito por Deus, irmãos, também é vista no Novo Testamento. O apóstolo Pedro fala algo sobre Jesus. Lá em 1 Pedro 2,23, Pedro escreve o seguinte: pois ele, falando do Senhor Jesus, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Olha só, irmãos,
O Senhor Jesus é o exemplo do verdadeiro adorador e do adorador que é aceito por Deus, porque mesmo quando apertado, reprimido, ele não respondia na mesma moeda. Esse é o perfil do adorador que é aceito por Deus. Ele não injuria ninguém, mesmo que seja de revide, mesmo que seja revidando a uma pressão indevida. Irmãos, nós nem precisamos chegar aos 10 mandamentos que estão escritos aqui no Salmo 15 para saber que o padrão moral exigido por Deus é algo demais para nós e de que nós falhamos em quase todos, se não todos os mandamentos que são aqui mencionados. Irmãos, sejamos honestos com nós mesmos. Nós quebramos cada um desses mandamentos. Cada um desses mandamentos. Veja bem, de acordo com a carta escrita aos Hebreus, o tabernáculo construído por Moisés, bem como o tabernáculo construído por Davi, que tem o seu modelo no tabernáculo de Moisés, ele é a sombra de um tabernáculo real, o tabernáculo que está nos céus. É isso que a carta aos Hebreus diz. O verdadeiro e perfeito adorador é aquele que é recebido não apenas no tabernáculo dos homens, ou no lugar onde é feita a adoração, mas ele é recebido na glória. O Salmo 15 é muito parecido e está relacionado com o Salmo 24. Há quem diga que o Salmo 15 é a abertura da coleção de salmos que vai até o Salmo 24. Eles são bem semelhantes. Ambos questionam quem pode subir ao monte do Senhor. E o Salmo 24 dá uma resposta parecida ao Salmo 15. Mas o Salmo 15 indica quem que está subindo ao templo celestial. Ou melhor, o Salmo 24 indica quem que está subindo ao templo celestial. Quem que é esse que entra nesses portais eternos? Quem é esse? E o Salmo responde: o Rei da Glória é quem entra nesses portais eternos. Cristo, que é o Rei da Glória, irmãos, que tem mãos santas e integridade de coração, como é dito lá no Salmo 24, e aqui também tem relação, é quem entra e é o perfeito adorador aceito por Deus. Não pense por si mesmo, que por si mesmo você poderá alcançar o padrão exigido por Deus aqui, porque não poderá. Ele é alto demais. Se você não percebe isso, você está cego acerca de quem é você. Se você acha que Deus pode aceitar a sua adoração simplesmente porque você entrou essa porta e está aqui cantando quando todo mundo canta, orando quando todo mundo ora e ouvindo a palavra quando todo mundo ouve, e isso faz de você um adorador, você está errado. Você não pode alcançar o padrão exigido por Deus para que você seja um adorador. Irmãos, diferente de nós, Cristo sempre foi íntegro ao que cria. Ele nunca recuou nem mesmo diante da morte. A fé do Senhor é inabalável. Ele tinha integridade nas suas palavras e suas palavras eram de coração. Sabe que às vezes lendo o Evangelho você passará por partes do ministério de Jesus em que Jesus é extremamente duro com as pessoas, em que o discurso dele é duro. Lembre-se do que ele diz à mulher sirofenícia: não é lícito tirar o pão da mesa e dar aos cachorrinhos. Lembre-se quão duro foi a exortação que ele fez a Pedro. Arreda, Satanás, foi o que ele disse. Mas também, irmãos, você encontrará nos evangelhos expressões e palavras do Senhor Jesus cheias de ternura e de amor. Lembre-se, por exemplo, do que ele falou para Marta quando esta vinha lamentando pela morte de Lázaro. Marta, eu sou a ressurreição da vida. Ele chorou diante da morte do seu amigo, porque o Senhor era terno e amoroso, e às vezes duro e frio. Mas, irmãos, seja quando ele era duro ou quando ele era terno e amoroso, sabe de uma coisa? Sempre ele falou a verdade de coração. E nós, às vezes, para falar mansamente ou humildemente, precisamos dizer o que não está no nosso coração. Às vezes nós precisamos forçar a firmeza e a dureza pela lei de Deus, quando o nosso coração, na verdade, queria evitar ser duro com alguém.
Mas o Senhor Jesus sempre falou aquilo que é de coração. Ele sabia a hora certa de dizer a verdade. Irmãos, pense mais. O Senhor Jesus Cristo nunca fez fofoquinha de Judas. Mesmo sabendo o tempo todo que ele era traidor. E como diz o Evangelho, que ele botava a mão na bolsa e recolhia o dinheiro para si mesmo. Pelo contrário, quando Jesus encontra Judas lá no Getsemane, ele diz: amigo, por que vieste? Ele não usou a sua língua para difamar, nem para injuriar o traidor, mesmo sendo verdade que ele era traidor. Irmãos, além disso, a Escritura faz um registro da vida de Jesus lá em Atos capítulo 38, que diz o seguinte, nas palavras do evangelista Lucas: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo com poder, o qual andou por toda a parte fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Olha só, Jesus não é conhecido por alguém que simplesmente não fez nada para ninguém. Ele é conhecido por alguém que andou por toda a parte fazendo o bem. Ele sempre fez o bem. Mas e você? E eu? Você acha mesmo que é um adorador aceito por Deus? Você acha? Irmãos, e foram só as 5 leis. Tem mais 5 que vem agora. As primeiras 5 caracterizavam uma santa coerência. Agora, nos versos 4 a 5, o salmista então vai escrever outras 5 leis que caracterizam o santo temor do adorador que Deus aceita. Acompanhe mais uma vez o que o texto diz. Irmãos, o santo temor deste homem, do adorador que Deus aceita, significa que a vida dele é norteada pelo temor a Deus. As ações dele diante da sociedade têm, em primeiro lugar, um comprometimento com o Senhor, porque ele teme a Deus que tudo vê. Portanto, ele enxerga o mundo com as lentes da comunhão com Deus, do temor a Deus, não meramente pelos olhos carnais. Ele não nivela os homens com base naquilo que os homens julgam como valoroso, mas com base naquilo que Deus entenda como sendo bom e justo. E a primeira conduta desse adorador que Deus aceita, retratada aí no verso 4, é que ele despreza os desprezíveis. Note, o adorador com os seus olhos não valoriza os homens ímpios. Os seus olhos enxergam o temor de Deus como tão valoroso a ponto de ele não considerar as pessoas desse mundo que são consideradas grandes como mesquinhas, como desprezíveis. Ele não olha em primeiro lugar para a hierarquia dos homens, para as posses dos homens, para os poderes dos homens. Ele olha em primeiro lugar por temor a Deus. Ele não se encanta com os sábios desse mundo, com os ricos desse mundo. Na verdade, ele tem desprezo por qualquer tipo de homem que não ame o Senhor. É claro que isso não significa que ele trate os ímpios maus, ou que ele despreze as autoridades. Isso significa que ele não vê razão em bajular esses homens por causa daquilo que eles parecem ter, por causa do seu poder, da sua riqueza, da sua sabedoria. Esse homem certamente é alguém que sabe honrar e respeitar a autoridade, sabe que isso é um dever, mas ele não se vê encantado pelas coisas deste mundo. Sabe quando, às vezes, irmãos, nós temos uma fração de santidade e a gente vê na televisão pessoas que têm um amor tão grande por personagens famosos assim, que a pessoa chega a dormir na rua para assistir um show de determinado cantor, ou para que ele passe perto, sabe? E a gente fala assim, nossa, que tolice. Mas a gente tem outras formas de amar demais os homens. A gente nivela as pessoas com base naquilo que elas têm, irmãos. Até os crentes. A gente ama às vezes porque a pessoa é inteligente, ou porque ela é boa para mim. A gente tem que amar porque
elas temem ao Senhor. Esse homem, assim, ele não se entrega aos valores deste mundo, porque a ótica dele prioriza o temor a Deus. Ele ama os que temem a Deus. Essa é uma linguagem recorrente no Salmo. A segunda lei, que é praticada pelo adorador que Deus aceita, é que, além de desprezar os que são desprezíveis, aqueles que não temem a Deus, ele valoriza e honra os homens que vivem de acordo com o temor do Senhor. Os que não temem o Senhor são desprezíveis para ele, mas os que temem, ele honra então. Essa segunda lei é importante, irmãos. A palavra honra aqui tem o sentido de dar peso. Isso quer dizer que ele exalta os homens tementes a Deus, mesmo que o mundo os tenha por vergonhosos. Olha só, esse homem, esse adorador aceito por Deus, ele exalta o homem que teme a Deus, mesmo que o mundo tenha ele por desprezível ou vergonhoso. A maioria de nós já ouviu falar sobre um puritano inglês chamado John Bunyan, que escreveu um dos livros que está no ranking mundial há muito tempo dos livros mais lidos do mundo. O livro se chama O Peregrino. Mas, irmãos, John Bunyan não foi sempre famoso. Na época dele, ele não era um teólogo, um pastor, um pregador, um homem que as pessoas se encantavam. Na verdade, Bunyan não era um erudito, nem era teólogo, embora fosse pastor. Ele era, na verdade, um pregador simples, sem pompas, muito diferente de outros homens de Deus que eram conhecidos na época de John Bunyan. Por exemplo, John Owen era um acadêmico que chegou a ser reitor de grandes universidades na Inglaterra do século XVII. Bunyan era um erudito, escritor conceituado de muitos livros. Certamente Owen também era um crente fiel, não tem problema em ser um erudito, em ser um teólogo. Mas sabe uma coisa curiosa da história que todas as pessoas sabem? É que o John Owen era um acadêmico que conhecia John Bunyan. E Owen era alguém da elite intelectual da época, um crente piedoso, e Bunyan era alguém da ralé. E as pessoas sabiam da amizade de Owen e de Bunyan. E John Owen era alguém muito bem relacionado, tão bem relacionado que tinha conversas com o rei. E sabe uma coisa? Uma vez o rei perguntou para ele: Owen, o que você enxerga nesse latoeiro inculto que era Bunyan? E a resposta de Owen foi: pudesse eu ter a habilidade de pregação do latoeiro, eu alegremente abriria a mão de todo o meu conhecimento. É isso que Owen disse. Irmãos, Owen não está exaltando o Bunyan só porque ele era um grande pregador. Owen está exaltando o Bunyan porque ele era um homem temente a Deus. Mesmo um erudito como John Owen, não se apegou aos valores deste mundo, mas ele valorizou aquele que era temente a Deus. Para vocês terem ideia, de acordo com alguns estudiosos, o Peregrino foi publicado por influência de John Owen. Porque Bunyan não era alguém que tinha, entre aspas, bala na agulha para sair publicando o livro. Owen era um erudito piedoso e fiel, que aprendeu com o seu Senhor a valorizar aqueles que temem a Deus, mais do que os poderosos desse mundo. Mas tem mais uma terceira lei, irmãos, no verso 4. Essa terceira lei diz respeito a como o adorador que Deus aceita jura. O texto diz que ele mantém a sua palavra, mesmo quando ele é prejudicado. O adorador que Deus aceita é um homem de palavra, irmãos. Ele não volta atrás da sua palavra. A expressão que você enxerga aí no Salmo, não se retrata, é como se ele estivesse dizendo, ele não volta atrás daquilo que ele diz. Por quê? Porque ele não muda a sua palavra em virtude de honrar o que havia dito ou prometido.
É claro, irmãos, que acidentes acontecem. Nós vivemos desmarcando compromissos, mudamos programações. Certamente, boa parte dessas remarcações que nós fazemos, elas são justificadas. Isso não significa necessariamente que nós não temos palavra. Mas eu acredito que até mesmo essa quantidade de alternância que a gente faz daquilo que a gente diz que vai fazer, ela está impactada porque a gente não está valorizando tanto a nossa palavra como deveria. Irmãos, nós mudamos demais de acordo com as circunstâncias que nós estamos vivendo. Isso impacta até mesmo a maneira como a gente faz negócio. O que eu quero dizer? Nós deveríamos ser mais cuidadosos, mais cautelosos para assumir certos compromissos. Mas hoje as pessoas assumem compromissos rápido demais, sem pensar. Por quê? Porque depois ela pode mudar no meio do caminho. É muito fácil a gente mudar de ideia. A gente não mantém mais a palavra. As pessoas assumem compromisso e às vezes elas desmarcam logo. De novo, eu sei que a maioria disso é justificado, mas isso está impactado, irmãos, pela nossa pressa, ansiedade de assumir compromisso, porque o nosso coração, ele está tapeando a gente. A gente faz as coisas que faz e promete fazer o que promete, às vezes por razões erradas, e aí é precipitado e depois tem que voltar atrás do que fala. A gente não está valorizando mais os votos que nós fazemos. E a mensagem do Salmo é ecoada lá na mensagem de Salomão, lá em Eclesiastes. Lembramos que Salomão é filho de Davi. Salomão escreve lá em Eclesiastes 5, 4 e 5 o seguinte, irmãos: quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. É tolo aquele que faz um voto e não cumpre. Cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes do que votes e não cumpras. Irmãos, você já parou para pensar em quantas vezes você já voltou atrás de coisas que você disse ao Senhor? Se a gente faz isso com o Senhor, para quem que a gente é confiável? Eu já ouvi, como pastor, expressões do tipo: pastor, esse ano a gente vai formar na igreja. Irmãos, não é para mim que eles prometem isso, não. E eles não cumprem. Quantas vezes você já prometeu: eu não vou mais cometer esse pecado? E aí você volta atrás. Ou você assume um compromisso, não indique para o Senhor qualquer tipo de compromisso. E aí, na primeira dificuldade, você o abandona. Porque é fácil mudar, é fácil deixar para trás. Sabe de uma coisa, irmãos? Nós somos pouco confiáveis. Mas o homem adorador, que Deus aceita, ele não é alguém que volta atrás da sua palavra. Mesmo quando ele sai prejudicado. Ele não muda no meio do caminho. Mesmo quando ele sai prejudicado. A quarta lei, no Salmo, no verso 5 agora, é que ele não empresta o seu dinheiro com usura. A lei que é cumprida aqui pelo adorador perfeito é que ele não empresta o seu dinheiro com juros. Usura é juros, tá? Irmãos, nem toda forma de juros é condenada na Escritura, certo? Mas o texto está demonstrando aqui que o adorador perfeito não deve lucrar utilizando-se da fragilidade de outro irmão. Não é santo emprestar dinheiro a um irmão que está passando por uma necessidade e cobrar dele juros. Não é. Isso é abominável na lei do Senhor. Tá? Veja bem, irmãos. Nós deveríamos ter um coração tão temente a Deus que diante da necessidade de um irmão, a gente nem emprestasse dinheiro para ele. A gente desce. Porque o temor que devemos ter diante do Senhor vai na linha de que o Senhor nos abençoa para que a gente abençoe. Os recursos que Deus coloca na minha mão é para eu abençoar outro, não para eu ganhar mais. Mas veja bem, o que é condenado aqui não trata-se apenas dos juros financeiros, tá?
Alguém pode emprestar o dinheiro para uma pessoa ou ajudar uma pessoa de outra forma simplesmente para exercer controle sobre o outro ou para cobrar um favor depois. Agora, seja honesto consigo mesmo. Quantas vezes você fez um favor para alguém na esperança lá profunda do seu coração de agradar essa pessoa para que um dia você possa pedir um favor para ela ou que você possa ser querido por ela? Isso é uma forma de juízo. Quando a gente tem qualquer tipo de segunda intenção, isso é perigoso. Nós devemos se dar ao outro e dar os nossos recursos ao outro, não para lucrar. Embora, diga Paulo, a piedade é real fonte de lucro. Então, o que Davi está dizendo é que qualquer tipo de cobrança posterior a uma ajuda é ilícita, mesmo se for um favor. Portanto, irmãos, nós devemos lembrar o que o Senhor Jesus ensinou. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. O homem que adora a Deus e é aceito por Deus como adorador faz isso. Mas uma coisa é descrita, a quinta lei é descrita como sendo cumprida por esse adorador perfeito. Ele é alguém que não aceita suborno contra o inocente. O sentido expresso aqui, irmãos, é que o suborno perverte a justiça. Na época do salmista, o suborno por si não era uma ilegalidade. Não era uma ilegalidade. Isso mostra que a lei de Deus está acima das leis que haviam no período. Ele não deve aceitar suborno contra o inocente. Por quê? Porque ele não pode perverter a justiça por temer ao Senhor que a tudo vê. Irmãos, talvez você nunca tenha subornado alguém diretamente, mas existem outras formas de suborno sutis e enrustidas que acontecem por aí. Eu, por exemplo, já vi pessoas que, quando elas tomam multa de trânsito, então, para ela não perder os pontos, ela paga um dinheiro para alguém receber os pontos no lugar dela, como se a pessoa tivesse sido um infrator. Olha só que coisinha boba, mas é uma maneira de suborno. Você está trocando a culpa de uma pessoa e está pervertendo a justiça em nome de dinheiro. Você aceita ou dá? Tanto a pessoa que paga para o outro fazer está subornando, quanto a pessoa que recebe está sendo condenada como alguém que aceitou o suborno. Então, guarde o teu coração sobre isso. Não queira movimentar os teus pauzinhos para fazer nem mesmo as coisas justas acontecerem. Não queira. Confie no Senhor. Confie no cuidado do Senhor. É isso que nós devemos fazer. Porque é isso que o adorador que Deus aceita faz. Ele não se dobra a qualquer coisa que perverta a justiça, mesmo se for por uma boa causa. Irmãos, essa segunda lista também nos faz pensar uma coisa igual à primeira lista. Será mesmo que Deus aceita a nossa adoração? Porque nós nos encontramos em dívida com essas leis. Irmãos, será que Deus aceita a nossa adoração? Às vezes eu penso que nós amamos aqueles que não temem a Deus e deixamos de amar aqueles que temem. Às vezes eu penso que nós voltamos atrás do que nós falamos e que nós oferecemos nossos recursos para lucrar, para manipular, para ter controle sobre outra pessoa. Recurso, seja humano ou seja financeiro. Pode ser que nós tenhamos recebido algum suborno, talvez em alguma causa que a gente considere justa. Mas você já pensou sobre o suborno? Se o Senhor Jesus tivesse oferecido algum suborno para Pilatos ou Herodes, olha só, considerando o perfil desses homens, não seria improvável que eles aceitassem. Perceba, irmãos, percebam, Jesus estava tendo um julgamento injusto. O julgamento do Senhor não era um julgamento justo, mas ele não usou suborná-los.
Ele não fez isso, porque ele estava comprometido com o temor de Deus, a ponto de ser fiel a qualquer custo. O Senhor Jesus não apenas não subornou ninguém, e nem jamais foi subornado. Ele fez mais do que isso, porque ele era santo e temia a Deus, ele considerava os poderosos desse mundo desprezíveis. Irmãos, ele não se encantou com a glória dos mestres judeus, dos sumos sacerdotes. Ele não se encantou com o poder político de Pilatos e Herodes. Ele não admirou os sábios da época dele. Pelo contrário, por vezes ele os desprezava. E curiosamente, por vezes, ele valorizava e estimava os gentios que temiam a Deus, que eram ridicularizados e desprezados pelos judeus. Lembra do centurião, a quem o Senhor Jesus disse: não houve fé em Israel como esta. O Senhor admirava os que temiam a Deus, mas os que não temiam, e aqueles que tinham pompas nesse mundo eram por eles desprezados. O Senhor Jesus jamais voltou atrás da sua palavra, irmãos, mesmo que isso prejudicasse. Veja bem, a promessa que ele fez a Deus, o Pai, que ele cumpriria sua obra, levou à cruz do Calvário. Mas ele não fez essa promessa só a Deus, o Pai, ele fez essa promessa a mais pessoas. Cada vez que Jesus dizia: os teus pecados estão perdoados, ele estava se comprometendo com a cruz. Cada vez que ele dizia: os teus pecados estão perdoados, ele estava se comprometendo em assumir uma dívida que não era dele. E ele assumiu, sem voltar atrás. Ele assumiu a nossa dívida, sem voltar atrás. Além disso, irmãos, o Senhor Jesus Cristo emprestou, ou melhor, ele doou a sua vida sem usura. Ele não cobra juros da gente, ele dá tudo. Sabe uma coisa? Você não é salvo por nada que você faz, é só pelo que ele fez. Não tem como você pagar aquilo que ele fez. Não tem como. Não tem jeito de pagar pelos efeitos da obra de Cristo que você usufrui. Cristo é o único que cumpriu o que Davi diz e estabelece como critério do adorador que Deus aceita. Só Cristo é esse adorador. O Salmo tem uma conclusão, bem aí no finalzinho, irmãos. A parte final diz: quem deste modo procede não será jamais abalado. O sentido dessas palavras é que aquele que é o adorador aceito por Deus e que cumpre exatamente essas coisas como descritas aqui, é alguém que não será mais um nômade, alguém que estava em outro lugar e agora está no tabernáculo, é alguém que vai morar lá para sempre, é alguém que vai residir eternamente, e é alguém que vai adentrar o tabernáculo do céu, o tabernáculo espiritual. É por isso que o Salmo 24, que está relacionado com o Salmo 15, mostra o Rei da Glória entrando os céus, entrando os portais eternos, porque ele é alguém de mãos limpas e coração limpo. Ele é alguém que cumpre cada um dos mandamentos descritos aqui para ser um adorador aceito por Deus. Irmãos, no que diz respeito a nós, infelizmente as nossas obras testificam contra nós. Contra nós. Se nós levarmos a sério o que esse salmo diz, então nós devemos concluir que Deus não recebe a nossa adoração. Nós não somos esse tipo de adorador perfeito. Porém, acontece que há dois tipos de adorador que Deus aceita. E o Salmo 15 menciona só um. Esse adorador aqui, do Salmo 15, o Senhor Jesus Cristo, é aceito em virtude da sua obediência perfeita e da sua fé inabalável. O Senhor Jesus, irmãos, é um homem que jamais pode ser abalado, porque ele é esse adorador aceito por Deus e que exibe esse padrão moral perfeito. Mas existe um outro padrão no qual Deus recebe nossa adoração. E esse outro padrão tem outras duas características exigidas. Sabe quais são? Fé e arrependimento. Fé e arrependimento. Irmãos, fé e arrependimento implica não que essas verdades aqui do que Deus exige são anuladas. Fé e arrependimento implica que nós chegamos ao culto com o coração quebrantado.
O mesmo Davi que escreve o Salmo 15 estabelece os princípios morais que norteiam a vida do adorador que Deus aceita, é quem lá no Salmo 51:17 diz que Deus não rejeita um coração contrito e quebrantado. Nós podemos ter um coração contrito e quebrantado se nós tivermos conhecimento pleno de que nós não somos bons como nós deveríamos ser. De que nós não somos o adorador do Salmo 15. Mas deveríamos ser, nós não somos. Mas porque nós não somos, então nós depositamos a fé naquele que é. A nossa confiança é colocada nele. Esta é a única maneira de nós sermos aceitos por Deus como adoradores, irmãos. O Salmo 15, então, é uma descrição moral daquilo que Deus exige, mas daquilo que é visto somente na pessoa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Mas o fato de que esse padrão só é perfeito no cumprimento de Cristo, isso não significa que a gente deve abandonar esse padrão moral, essa exigência de perfeição. Deixa eu explicar melhor o que eu estou querendo dizer, irmãos. Eu já fui algumas vezes convidado para ir em um restaurante que eu não poderia ir se alguém não fosse me levar, se alguém não me levasse. Explico melhor. Eu já fui algumas vezes convidado para ir em um restaurante que eu não poderia ir se alguém não fosse pagar para mim. Não poderia. E quando você está nessa situação de estar em um restaurante que você não pode pagar e alguém está te levando para te agradar, para abençoar a sua vida, você fica com um sentimento meio misto de gratidão e de vergonha. Você fica, nossa, você fica meio deslocado, porque você está ali baseado nos recursos de outro. Você não tem cacife para estar naquele lugar. Mas você está. Então você fica grato porque o irmão está te abençoando. Então, essa mistura de gratidão com vergonha. Essa é uma ilustração pobre, irmãos, da adoração. Sabe por quê? Porque os amigos que me levaram em restaurantes chiques, que eu não poderia pagar, eles não fizeram nada comparado ao que o Senhor Jesus fez por nós. Nada. Sabe por quê? Porque Jesus não nos levou a um restaurante uma única vez. Jesus nos levou na presença do Rei, o Deus bendito, e nos fez aceitos, e nos deu um voucher para que a gente volte sempre que quiser para adorá-lo e ser aceito, baseado nos recursos dele. Você consegue entender o sentimento que você deve ter quando você vem adorar? Um sentimento de quebrantamento, de arrependimento. Irmãos, isso implica que nós deveríamos lutar mais para ser mais parecido com o Senhor. Sabe, diferente da rainha Elizabeth e dos outros reis ingleses, na etiqueta de Jesus, o maior é aquele que serve. A gente não percebe a graça que tem de adorar a Deus e de participar dessa mesa, que é uma mesa singela com pão e vinho, e que é simples, que a gente faz alguns pedacinhos, corta alguns pedacinhos de pão. Irmãos, a maioria de nós não tem noção de que nós estamos na mesa do Rei, e é por graça. A gente não valoriza o privilégio de adorar o nosso Salvador. É exatamente por isso que a gente não tem lutado para ser um adorador melhor. Porque a gente pegou o voucher que Cristo nos deu e está achando que isso é um ingresso de uma roda gigante por aí. Não é não, irmãos. Você tem acesso ao Deus Trino. Você só é aceito baseado na perfeição de Cristo, que é o cumprimento perfeito do Salmo 15, do Salmo 1, do Salmo 24, de toda a lei de Moisés. Você vem adorar nesse lugar baseado no recurso de outro, e Deus te aceita com alegria porque os méritos dele são muito valiosos. E a gente acha que a adoração às vezes é brincadeira. Irmãos,
que a gente valorize mais adorar um Deus tão adorável, bondoso e justo, que mesmo sendo tão alto no seu padrão moral, aceita a gente como a gente, baseado nos recursos, nos méritos de Cristo Jesus. Vamos orar. Ó Senhor, nós te louvamos, porque o Senhor nos aceita com base na obediência perfeita de Cristo Jesus. Mas o Senhor também nos deu o teu Espírito para operar em nossa santificação. Aviva o nosso coração, Senhor, para que sejamos adoradores agradáveis ao Senhor. Nós não podemos ser aceitos com base na nossa perfeição. Já somos aceitos com base na perfeição de Cristo. Mas isso, Senhor, implica que o teu Espírito tenha operado no nosso coração para que sejamos adoradores melhores e mais fiéis. Portanto, abençoa-nos, ó Deus, a fim de que sejamos agradáveis a Ti. Nós te louvamos, em nome de Jesus. Amém. Irmão,